Com quem o senhor trabalhava quando ingressou com a ação trabalhista? Eu entrei para trabalhar com marketing numa empresa chamada Iacos, que era ali na 9 de julho com o Barbacoa, ali naquele trecho. E quando eu entrei para fazer o trabalho de marketing, foi passado que a gente tinha que fazer as campanhas políticas e, junto com as campanhas políticas, campanha de mercado, outras situações de marketing, né? De toda a localidade do país. O que era trabalhado ali na empresa? A empresa, você tinha o seu computador e, junto com o computador, você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então, você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais, e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. O senhor sabe por que números internacionais? Quando não se tinha chip funcionando, entendeu? Ou quando tinha muita demanda de propaganda, que era uma época intensa de propaganda política, de algumas pessoas, principalmente que estão aqui, entendeu? Então, assim, tinha muito disparo para se fazer naquele mailing, e no caso, o chip não está funcionando, não subiu. Então vamos pegar número internacional. Eu pegava número internacional de sites, que eu até trouxe também alguns conteúdos aqui que comprova isso que eu estou dizendo. Cada um pegava a lista, como era muito nome, Imagina. eu não lembro quem foi o ser humano que correu a lista toda, e eu bati o olho e falei, minha nossa, pessoa de 1930 e tantos aqui. Se duvidar, nem viva estão. Pois é. O que é mais grave ainda. Entendeu? CPFs falsos. Se elas estiverem mortas, os CPFs são de pessoas que já morreram. Quem pagava, quem contratava e quem financiava esse Então, agora vai entrar uma discussão imensa aqui, porque assim, aí parando para se analisar, eu até peço desculpas para um ou outro aí que não tem nada a ver e tudo mais, mas só que a Iacos, ela tinha uma forte ligação com o PT, e o PT fazia um baita pagamento para a Iacos. Porque... Então, porque... Não, eu não estou falando isso, para fazer demagogia, eu não estou falando isso para falar bem do pai do filho do Bolsonaro, eu não estou falando isso por conta disso, não, e nem pela discussão que a gente teve. Eu estou falando isso porque eu vim aqui, sair da minha residência para poder vir para cá. Só um detalhe, repara que o cara está toda hora zombando da minha cara ali, né? Senhor presidente. Entendeu? Então, assim... Presidente. É você mesmo, fazendo careta. Não tudo... Oxente, que é isso? Então, assim... Que é isso? Então assim, como eu estava dizendo naquele momento, o Lula, quando o Lula entrou na prisão, a Iacos recebeu um determinado valor. E eu estava no 10º andar, fazendo o trabalho da chipeira e apertando para que fosse mandadas as coisas para baixo. Eu escutei um burburinho, desci para encher o saco do pessoal e saber o que estava acontecendo, e viraram para mim e falaram, você não viu o que vocês mandaram para a gente? Eu falei, como assim? E me mostraram a campanha política do Lula. Entendeu? Passou-se uns dias, a Rede Globo lançou no Fantástico uma informativa falando que o Lula acabou de ser preso, está acontecendo a campanha política dele, né? E o cara estava brigando ali para ser eleito, sendo que estava numa situação meio adversa. O que o Lindolfo e a Flávia fizeram? Eles pegaram, abafaram o caso, mandaram tirar todos os mails que tinha disponível no computador dos supervisores e tudo mais, e ficaram com a grana. Não tive aumento de salário, não tive nada. E ficaram com a grana. Certo. E abafaram o caso. O partido que, curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT. Quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro? E eu não peguei a campanha dos dois. A reunião de hoje, presidente, demonstra claro por que a oposição, porque o PT queria sigilo. E aqui foi revelado pelo senhor Hans de que
as suspeitas aqui, que até então as acusações, que toda oposição que tem maior número de membros aqui tenta sempre fazer essa narrativa falaciosa de que teria havido disparos em massa na campanha do presidente Bolsonaro, tentando fazer um terceiro turno, sendo o senhor Hans uma dessas, entre aspas, testemunhas-chave dessa suposta acusação. E nós vimos aqui, por meio do seu depoimento, exatamente o contrário, aquilo que a gente sempre afirmou, que quem fazia disparo em massa era o Partido dos Trabalhadores. E ele veio aqui testemunhar. Então, não era à toa que o PT queria sigilo. O senhor falou que sofreu pressão de determinados partidos a certa altura da campanha, e o senhor falou, então, Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma? Para que foi. Certo. O senhor comentou também que, quando estava aqui até o filho do Eduardo Bolsonaro, que em nenhum momento o senhor fez disparo com relação à campanha do candidato Bolsonaro. O senhor confirma essa informação? Confirmo e até reitero, eu até informo também a situação que eu fiz, até o comentário, né? Que era o comentário que eu fazia para todo mundo. Quem me conhece vai poder dizer esse período que eu estava comentando, falando, nossa, a gente está fazendo campanha de fulano, beltrano e tal, mas o cara vai ganhar como? E ele estava de uma maneira política na televisão que as pesquisas diziam que ele tinha uma possibilidade muito grande de ganho. E ficava aquele comentário, pô, mas como que o cara vai ganhar se ele não está fazendo propaganda? Então, assim, tipo, o que ficava na nossa mente, até ficou, como que ele conseguiu ganhar. Certo. Se você não faz propaganda do seu peixe, como que você vai vender o seu peixe? Aqui eu tenho uma notícia da Folha de São Paulo, datada de 26 de outubro de 2018, que fala da campanha do Haddad. Aqui fala que pessoas ligadas à campanha petista confirmam que a agência de marketing contratada por eles usou o serviço da Iacons, mas negaram que tenha qualquer lista de contatos que não fosse do próprio PT. O senhor comentou aqui sobre como se dava, o senhor fez até uma aula aqui de como se dava esses disparos. Qual a origem dessa lista que vocês utilizavam para fazer esses disparos? Isso eu não vou saber responder, porque na realidade, assim, tipo, independente das duas funções que eu exerci na empresa, eu não tinha acesso para saber de onde vinha. O senhor comentou no início que existe uma proximidade entre os donos da empresa e o Partido dos Trabalhadores. Poderia nos falar mais sobre esse relacionamento? Olha, não só dos donos, viu? Porque a jornalista Patrícia e quem me convidou, que mandou o e-mail, que depois quando eu estava baixando o e-mail eu olhei bem assim, que até agora eu não consegui entender. E, assim, já levei uma chamada muito boa para que eu fique quieto e não seja grosso nem nada. Até agora eu não consegui entender o que o Partido dos Trabalhadores está ganhando em querendo queimar a minha imagem de uma maneira absurda e, ao mesmo tempo, tipo, a jornalista, se você consultar, ela é do PT. Filiada ao PT, ela é simpatizante ao PT, sei lá de que situação ela é junta com o PT. Se você parar para analisar, as três situações têm ligação ao PT. Oi? As três situações. Lindolfo, Flávia e a jornalista. E quem está no meio? Um trouxa aqui. A Folha de São Paulo, naquela matéria que o senhor deu entrevista, afirma que o senhor teria encaminhado a eles uma lista de 10 mil nomes dessas pessoas, além de fotos com caixas, com chips e salas cheias de computadores, fotos com caixas com chips e salas cheias de computadores ligadas a diversos celulares e chipeiras. Equipamentos que usam chip de celulares para imitar o WhatsApp e fazer disparo. O senhor poderia encaminhar esses documentos para a CPMI? Só um detalhe, eu não encaminhei nada para a Folha. Eu entrei com a ação trabalhista e, de alguma maneira, a Folha de São Paulo conseguiu o processo inteiro. A jornalista, que eu trouxe até o livro que ela me deu e autografou, ela entrou em contato comigo. Eu sou músico, né? Faço faculdade de licenciatura de música. E eu tinha comentado para alguns colegas. Falei, pô, tô lançando um livro aí, esse livro vai ser bacana. De repente, essa menina, essa jornalista entrou em contato comigo, falando a respeito do meu livro
Eu fiquei até assim, falei, não, bacana, né? Vai me entrevistar, vai querer saber sobre o meu conteúdo, né? E ela vem até mim. Quando ela chegou na minha residência, ela me convidou para ir numa padaria ao lado, né? Sentamos para conversar. A todo momento, ela falou desse livro, que está até aqui na minha mão, né? E ela autografou o livro, entendeu? E ao mesmo tempo que ela estava falando do livro, ela estava perguntando a todo momento, mas e aí, você trabalhou na IACOS? Eu falei, não, mas peraí, você chegou aqui se anunciando a respeito do interesse do conteúdo do meu livro, né? E na saída dessa padaria, ela queria entrar na minha residência para ver o meu notebook, entendeu? Ah, mas eu quero ver seu notebook e tudo mais. Aí ela falou, eu estou com todo o seu processo na minha mão. Eu falei, mas como assim você está com todos o meu processo na sua mão? E como que você conseguiu o meu telefone? Entendeu? E ela não informou, até hoje eu não sei como que ela pegou meu telefone e como ela teve acesso a todo o processo. O mais estranho é falar que eu cheguei na Folha de São Paulo e entreguei um conteúdo que eu entreguei para o Fórum Trabalhista, entendeu? Tanto que quando bateu o dia seguinte, eu estava em casa, eu falei, vou na Folha de São Paulo para saber se ela realmente é jornalista, se ela trabalha lá. Quando eu cheguei na Folha de São Paulo, fui tratado de uma maneira assim, tipo, mas ninguém te chamou aqui e tal. Eu falei, não, mas eu estou procurando essa moça aqui. E aí ela desceu, me recebeu, me levou para a redação. Houve uma discussão na redação. Quando eu virei as costas e fui embora, dia seguinte ela publicou tudo isso daí, falando que eu cheguei na Folha de São Paulo entregando notícia para ela. E eu não entreguei nada para ela. Entendeu? E assim, um detalhe, um outro detalhe... Não, mas assim, um outro detalhe que até incomodou quando ela estava fazendo a pergunta, porque a todo momento que ela estava falando desse livro aqui, que está na minha mão, que é, se vocês quiserem passar para vocês verem também, até é importante. Ela estava perguntando se eu tinha feito a campanha política do Bolsonaro e do Dória. E eu ainda falei para ela, falei assim, olha, você me desculpe, mas só que é uma questão de trabalho, que eu trabalhei numa empresa e tudo mais, mas só que o propósito da sua vinda aqui foi a respeito do meu livro. Não foi a respeito do que eu trabalhei e deixei de trabalhar, entendeu? Então, ela intercalava com essas perguntas. E assim, eu não fiz campanha dos dois. Gostaria de continuar as perguntas, mas o senhor, em algum momento, segundo a matéria, ela disse que o senhor disse que pensou melhor, estou pedindo para você retirar tudo que falei até agora, não contem mais comigo. Menina, se eu te falar realmente o que eu falei para ela, eu acho que é cancelado aqui. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de pegar a matéria, tá certo? Ela se insinuou para entrar, ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá, não está aqui, eu trouxe para o flat que a gente está. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Entendeu? Tudo bem. Então, assim, se eu fazer um registro... Não, estou respondendo a sua pergunta e deixando claro, porque acho que não ficou claro isso. Porque tem muita coisa que está sendo dito de uma maneira distorcida. Mas só para lembrar, ela hoje é correspondente internacional da Folha. Ela está muito bem, obrigado. Você vê até onde vai o escrúpulo do ser humano, porque ela fez uma matéria falaciosa. A gente está vendo aqui hoje uma declaração cabal, de uma pessoa que foi convocada pelo Rui Falcão do PT para tentar comprovar que o Jair Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp para ganhar a campanha de 2018. Lembrando que o PT saqueou o Brasil, roubou. Vários aqui que botam o dedo na cara do senhor estão acusados no Lava Jato. E a moral não se paga, tá? Dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro é o que a gente tem de melhor. Então não se preocupe, senhor Hans, em que pese eles quererem acuar o senhor aqui, isso aí é impagável. Eles vão sofrer ainda. Então, só para destacar esse ponto, eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações.
para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazem o diabo pelo poder, né? Também fiquei perplexo aqui em saber que quando o deputado Rui Falcão falou, que perguntou se o senhor Hans é da periferia ou favelado, enfim, como quer que seja, né? Se é que isso aí é pertinente, para o que a gente está tratando aqui. E eu gostei da resposta do senhor Hans. Eu fiz a sua campanha, deputado Rui Falcão. Quem sabe o deputado Rui Falcão achasse que, por você ter feito a campanha dele, você teria outra conduta nessa casa. Parabéns por manter a verdade, porque a verdade nos liberta. Está escrito em João 8,32. Né? Como deu para perceber aqui, o senhor Hans não tem nada armado comigo, sequer sabe o meu primeiro nome, e ninguém é obrigado a saber isso, senhor Hans. Sem problema nenhum, em que pese alguns colegas aqui terem dado risada quando o senhor falou que não sabia, falou que eu era filho do Bolsonaro. Eu não sei porque eu não fiz a sua campanha. Não, sem problema. Eu não fiz a sua, não fiz o seu irmão, nem do seu pai, eu não fiz a campanha de vocês. Não tem obrigatoriedade de saber o nosso nome, não. O nome eu não ligo, mas... Senhor Hans, seguindo aqui nas anotações que eu fiz, né? Olha que impressionante, isso acontece muito no Brasil, né? Ninguém tem acesso a um processo sigiloso que o senhor entregou a sua reclamação na Justiça do Trabalho, mas uma jornalista da Folha tinha. Será que isso daí não é o caso da gente chamar ela aqui nessa comissão, convocá-la para ela prestar os esclarecimentos? É claro que a profissional ela tem direito a resguardar o sigilo da fonte dela, não é isso que eu estou querendo saber, e nem acabar com a liberdade de imprensa, não. Mas assim, por vezes ninguém sabe de nada, só os jornalistas sabem. Que curioso, né? Fica aí a reflexão no ar. Além disso, o senhor Hans aqui corroborou ainda que uma das pessoas que ele prestou serviço foi o PT. Então, se ocorreu disparos em massa, né, tá aqui o senhor Rui para explicar. Um dos beneficiados. E nem assim conseguiram ganhar a eleição. Mas eles não vão se ater a esses fatos serão abafados. Quem está aqui nessa sala está sabendo. Uma outra imprensa deve publicar. E eles vão seguir na tentativa de fazer o terceiro turno. Porque é o que o Marcelo Freixo falou recentemente no PSOL, nos 40 anos do PT. Lembrando, 40 anos do PT, sabe quem fundou o PT, né? Quem reconheceu a fundação do PT? General Presidente Figueiredo, que vocês dizem que era ditador, reconheceu o PT. Mas no 40 anos do PT, ele falou que tinha que fazer tudo para destruir o governo Bolsonaro. E isso passa por aqui, senhor Rancho. É por isso que eles não estão nem aí se você é negro, se é pardo, se é branco. Eles vão arrebentar com você. Ninguém está com pena que você não consegue emprego, não. Porque para eles, vale tudo pelo poder. E vão sair ali fora depois dizendo que são os defensores do negro, como a deputada ficou esbravejando aqui, defensores dos homossexuais, defensores das mulheres, e tudo quanto mais eles conseguirem repartir a sociedade para depois ter um parlamentar do PT se apresentando como defensor de vocês, é isso que eles querem. É por isso que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ninguém tinha problema em fazer piada. Hoje em dia, um contador de piada, um humorista, quando ele faz uma piada com relação a qualquer minoria, ele toma um processo, que é para calar ele e para depois o deputado falar: olha, eu estou protegendo você, não deixei aquele humorista fazer brincadeira com o nordestino, com o cearense, com o negro, com o branco, com o italiano. Enfim, fica aqui essa reflexão e agradecendo mais uma vez, presidente, por essa sessão aqui, por ela ser aberta. O senhor comentou aqui sobre a forma como o senhor foi enganado pela jornalista da Folha de São Paulo, que tentou se aproximar com base no livro, tentou fazer amizade com o senhor, etc., para depois, burlando essa confiança, ir lá e te expor e ir à tua vida por conta disso. O senhor já falou aqui as dificuldades que o senhor está enfrentando. O senhor já ajuizou alguma ação com relação a essa jornalista e a Folha de São Paulo? Alguma indenização? É isso que a gente estava discutindo. Estava discutindo porque está saindo uma discussão que tem o direito do jornalista, direito de imprensa, mas no momento da pessoa acabar com a vida da outra parte, tipo, não tem direito de imprensa, né? Mas eu te digo qual é a ligação do PT com a IACOS. Olha aqui, ó, deu uma reportagem do UOL. PT usou o sistema de WhatsApp. Uma das agências que presta serviço à campanha de Fernando Haddad também confirma que usou o sistema da IACOS de disparos de mensagens pelo WhatsApp. A Regina Duarte, que é uma mulher que foi ofendida por um militante do PT, como é o Zé de Abreu, que a chamou de fascista, dizendo que fascista se tratava no cuspe e que, por ter vagina, isso não a transformava em ser humano. Diante disso, se calaram.
se calaram. E por isso que você, para eles, não para nós, é um inútil e que não serve aos anseios deles. E tentam manchar sua imagem, isso é óbvio, um cidadão que é negro, pobre, que hoje não tem nem o que comer, é doente, precisa de sua insulina, não tem mais trabalho, graças à jornalista Patrícia Campos Melo, que, diante desse jornalismo que nós estamos vendo crescendo no Brasil e que tem muitos adeptos na esquerda, como Glenn Greenwald, que gostam de utilizar de meios espúrios para falar que é um jornalismo investigativo, destroem vidas, utilizam da ilicitude, vão à margem da lei para atacar os seus adversários. E nem pensou nas consequências desastrosas que poderiam ocorrer na sua vida. E agora ela é correspondente internacional da Folha de São Paulo, está lá, com certeza, comendo caviar e gozando dos melhores prazeres, enquanto você está aqui sendo convocado para uma CPMI, como se fosse alguém culpado. Na verdade, eles queriam extrair de você algo que pudesse incriminar o presidente. E o tiro saiu pela culatra.